Senhor Deus e Pai, Deus eterno, poderoso, te louvamos, Senhor, por mais esse dia, te louvamos por esse momento que nós temos aqui agora, onde nós vamos poder aprender mais da Tua Palavra, aprender mais de Ti, de todos os Seus atributos, Pai. Agradecemos pela vida do pastor Leonardo, que tem se dedicado com afinco, com esmero, para trazer para nós, Pai, mais de Ti. O Senhor abençoe a ele, abençoe a cada um de nós, abra os nossos olhos, Pai, para que possamos aprender mais e mais de Ti, sermos cada vez mais conformados em mais de Ti. É o nome dele, nosso Senhor Salvador, que nós oramos. Amém. Amém, amém. Pronto. Então vamos lá. Vamos retomar a nossa aula. E nós estávamos... Vou passar sempre, eu acho que é sempre bom trazer à memória aí o que a gente tem estudado. Nós temos visto aí os atributos de Deus. E nós escolhemos aqui seguir a divisão mais clássica dos atributos, entre atributos comunicáveis e incomunicáveis, sendo atributos incomunicáveis quais? Qual que é a característica dos atributos incomunicáveis? Não, a característica deles. De uma maneira bem resumida, são aqueles que nós não temos. Então a gente pode pensar aí na onipresença, enfim. E agora a gente tem entrado na seção dos comunicáveis. A gente passou pela parte dos atributos intelectuais, então a gente falou do conhecimento de Deus, a gente falou da veracidade de Deus, e a gente entrou depois nos atributos morais, e nós começamos os morais com a bondade. Então nós começamos na bondade, nós estamos na bondade, e creio que nós terminaremos a bondade hoje, a bondade que é interminável, inesgotável. A gente termina o assunto hoje, e creio que nós entraremos na santidade só na próxima aula. E aí, a hora que entrar na santidade, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu acho que vai vir muita pancada, né? Porque se a gente vai falar de santidade, a gente vai deparar com a santidade de Deus, alguma coisa vai ter que respingar em nós, né? E depois a gente vai falar da justiça e atributos de soberania. Dentro dos atributos intelectuais, há atributos morais, bondade. O que vocês lembram que nós falamos sobre a bondade de Deus aí nas duas últimas aulas? Como? A qualidade da bondade. Querendo dizer o que com isso? A diferença que tem para quem é cristão, para quem não é cristão. Tá, então existe a maneira como a bondade de Deus se manifesta, e ela se manifesta de maneira distintas entre crentes e descrentes. Pronto, o que mais? Também entre os crentes, que se o amor de Deus, falamos também do amor, se ele é igual para com todos. Pronto, então a gente viu. Ele é igual para Deus nos ver através de Jesus. Tá, então a gente viu essa questão de que a bondade de Deus se manifesta em amor. E aí o que a Teresa trouxe para nós é de que, apesar de nós pegar o subgrupo cristãos, dentro desse subgrupo, todos os cristãos, Deus ama a todos de igual forma. Por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo, e Ele nos vê através do sangue de Cristo. Então, quando Ele olha para nós, num certo sentido, Ele nos vê de maneira perfeita. Aquela ideia de que o sangue de Cristo é a espécie de lente de correção, que corrige não a vista de quem vê, mas o objeto que é defeituoso. Tá, o que mais? Qual que foi a polêmica da aula passada? Se Deus ama todos. Se Deus ama todos. E qual que foi a resposta que nós chegamos? É maravilhoso esse tipo de resposta, né? Sim e não, né? Sim e não. Conte-me mais. Conte-me mais. Sim e não, por quê?
falou, esse amor ele é distinto de acordo com a forma com que ele nos vê, né? Se nós temos a nossa fé em Cristo, ele nos vai ver pela obra de Cristo. Se nós não cremos, ele vai nos ver, ele nos ama porque é a sua criatura e não tem que saber de algo que ele criou. Então. Ele ama todos porque todos trazem a imagem de Deus. Então, como todos trazem a imagem de Deus, de uma certa forma ele vai amar aqueles que têm a imagem de Deus. Então existe, e aí eu coloquei para vocês uma coisa que é importante, que é a ideia de nós qualificarmos, né? Então qualificar esse amor. Então uma vez que Deus ele cria o mundo e ele cria as pessoas e as pessoas são portadoras da imagem de Deus, ele as ama como criaturas. Tanto é que nós vimos ali a manifestação, a gente pode falar até da sua bondade, né, de maneira mais geral, como o sol nascendo para justos e injustos, a chuva e tudo mais. E existe então uma espécie, né, a gente vai ter que qualificar esse amor, que ele derrama de maneira especial sobre aqueles que creem. Então existe uma maneira como Deus se relaciona diferente conosco. Então quando a gente olha Efésios 2 e Romanos 5, por exemplo, nós temos no texto que aqueles que estão fora de Cristo são filhos da ira. Então não é uma relação de amor, é uma relação de ira. Então existe uma relação de inimizade. Agora, uma vez que está em Cristo, Romanos 5 vai falar que existe a reconciliação, então existe uma relação de amor, e aí uma relação de amor que levou a Deus a nos salvar. Então o texto vai dizer que Deus nos amou antes, quando nós ainda éramos fracos. Então existe um amor prévio que leva a Deus, né? Aí eu não quero entrar na ideia, né? Mas é o amor eletivo, e eu não vou discutir como que Deus elege ou como Deus não elege. Eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que tem um amor eletivo que moveu Deus a fazer o que ele fez. Né? O que mais que vocês lembram? Então teve um momento que nós falamos da ideia de a maneira como o crente, ele usufrui de uma maneira distinta, ele consegue usufruir melhor da bondade de Deus do que o descrente. E a ideia que a Teresa trouxe agora de servir, vem daquela noção de que uma vez que a gente recebe, a gente reconhece, porque reconhece eu sou impelido a servir, e porque eu sirvo, eu usufruo mais da bondade que eu recebi no começo, que me levou, aí vira um ciclo virtuoso. Então eu recebo dessa bondade eu falo assim, eu não mereço isso. Eu não mereço isso, então eu quero servir esse Deus e quero servir a meus irmãos. De tal forma que quando eu faço, eu só faço, porque Efésios 2:13 vai dizer que ele que efetua em nós o querer e o realizar. Eu só faço porque ele põe no meu coração o querer, isso já é sinal da bondade dele. E é o sinal da bondade dele que ele me dá a capacidade de fazer. Aí eu faço. E quando eu faço, isso é resultado então da graça que agiu em mim, eu usufrui mais da graça. Então se a gente for pensar, não existe a possibilidade de um dia a gente querer retribuir a Deus por aquilo que ele fez, porque toda vez que a gente faz alguma coisa boa, ele deu mais. Então, num certo sentido, se a gente fosse pensar em termos econômicos, quanto mais eu uso da graça, mais devedor eu fico dela. Quanto mais eu faço coisas no sentido correto para Deus, mais eu estou devendo. Uma dívida boa, né? Eu encorajo, essa dívida eu encorajo você a ter. Lembra de mais alguma coisa? Os únicos que reconhecem essa bondade somos nós, os crentes. Isso, então nós somos os únicos que somos capacitados, né, a darmos graças, a reconhecer que Deus nos ama, né? E então, a gente viu que existe a bondade de Deus manifesta a todas as criaturas, essa ideia do sol, da chuva, do cuidado de Deus, uma vez que Deus poderia
retribuir os injustos pelas suas obras, e qual que seria a retribuição? Seria a morte. A gente vai ver, eu vou fazer um comentário aqui hoje, eu espero lembrar. Não, eu vou lembrar porque eu coloquei escrito. Mas até o sentido da promessa que Deus faz em Gênesis 8, 21, na última pregação, de não mais destruir a terra, porque é mau desígnio do coração do homem, é que continuamente, frequentemente, ele teria que destruir tudo. Por conta da nossa maldade, né? Então pronto, nós vimos a questão do amor, nós vimos a questão de que a bondade de Deus se manifesta em graça, e essa ideia de graça, ela pode ser aplicada de uma maneira multifacetada, mas de forma especial, quando usada aqui, ela vai indicar esse favor imerecido. Então, algo que você recebe sem merecimento, e especialmente pensando em salvação. Esse normalmente é o foco. E na semana passada eu fiquei muito insatisfeito com uma resposta que eu dei para o Milton, na pergunta que ele fez aqui, e eu destaquei a frase que ele questionou, e a pergunta que ele fez é: o que significa que a graça de Deus é de maior importância para pecadores? E eu fiquei com isso na minha cabeça, aí hoje eu falei assim, vou dar uma olhada nisso de novo, vou ler de novo o texto, olhar o contexto, porque às vezes a gente perde o contexto de vista, e um dos problemas que a gente pode ter nessa leitura é de a gente não se colocar como pecador. Então aqui, pensa no momento pré-conversão. Então pensa no momento histórico da sua vida pré-conversão. Então por que essa graça é de maior importância ou significação, como uma outra tradução coloca, para o pecador? Porque é pela graça que lhe foi aberto o caminho da redenção. Então ela é de grande importância prática, porque sem ela não existe salvação. Ela é de grande importância para a nossa vida, porque senão a mensagem de redenção não seria divulgada no mundo. Senão, pecadores não receberiam o dom de Deus. Porque senão, a gente não seria justificado, a gente não seria enriquecido com bênçãos espirituais. E a gente não herdaria a salvação. Então ela é de importância prática, porque uma vez que ela entra na vida, ela, na prática, ela se torna material, vamos quase dizer assim. Mas a confusão minha aí é que parece que depois que aceitamos... Isso. Não, mas não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Essa ideia é de você pensar que ela é de grande importância prática. Se você pensar no momento histórico seu anterior à conversão, aí depois da conversão ela continua a agir, né? Esse momento é o momento que você sai do inferno e vai para, vamos assim, para o povo escolhido. É mais ou menos essa a ideia. Se tiver um momento temporal... Vamos pensar assim, né? Que há um desvio de rota, né? Você não sai você muda a rota, a direção seria mais ou menos, humanamente falando, dentro da nossa esfera é isso que está acontecendo, né? Então nós vimos, né? Só vou reler esse parágrafo todo para retomar a ideia, porque a gente não finalizou a graça. Então eu vou reforçar, e aqui eu quero... Estou dando a dica, eu estou ajudando vocês a passar na prova, tá certo? Então você está vendo que tem textos prova aqui, textos base para o argumento. Então ele vai apresentar uma ideia e ele vai dar os textos. Só que eu vou ler o parágrafo todo e só depois que nós vamos voltar para o texto. Aí quando a gente for no texto, o que vocês enxergam aqui? O que a gente consegue extrair desse texto? Porque se a gente conseguir extrair isso do texto, isso indica que o texto prova é bom. Porque tem texto que você olha e fala assim, rapaz, é sério que ele tirou isso daqui? E às vezes eles conseguiram tirar, né? Aí falta para nós alguma articulação. Então vamos lá. A graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais concedidas aos pecadores. Assim lemos sobre isso em Efésios e em Tito. Embora a Bíblia fale frequentemente da graça de Deus como graça salvadora, também a menciona num sentido mais amplo, como em Isaías e Jeremias. A graça de Deus é de maior importância, significação prática para os homens pecadores. Porque então vai lá, foi pela graça que lhes foi aberto o caminho da redenção, Romanos, 2 Coríntios, e que a mensagem da redenção foi divulgada ao mundo. Pela graça, os pecadores recebem o dom de Deus em Jesus Cristo, Atos e Efésios. Pela graça são justificados, Romano e Tito, são enriquecidos com bênçãos espirituais, João, 2 Coríntios e 2 Tessalonicenses, e finalmente herdam a salvação, Efésios e Tito. Vocês percebem que parece que tem umas cartas que estão bem repetidas aí? Por que vocês acham que elas estão bem repetidas aí? Fora a questão de tratar o assunto. O que essas cartas têm em comum?
O autor? O autor humano, por exemplo? Por exemplo, o autor humano, se você pegar Efésios, Tito, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, tudo Paulo. Agora, você vai ver que o autor final, o autor último, que é Deus, e aí tem coerência, aí você também tem no Evangelho, aí você também tem em Atos. Mas você vê que a ideia da graça ela é muito presente nos escritos de Paulo. Não é que ele esteja ausente em outros, mas Paulo articula isso de uma maneira muito clara. E aí fica fácil de usar esses escritos, né? E aí vamos lá. Então, uma vez que não tem absolutamente nenhum mérito próprio, estão totalmente dependentes da graça de Deus em Cristo. No modernismo teológico, com a sua crença na bondade inerente do homem e na sua capacidade de bastar-se a si próprio, a doutrina da salvação pela graça tornou-se praticamente um acorde perdido. Aqui é para o Bibiano, tornou-se um acorde perdido. E até a palavra graça foi esvaziada de todo o seu significado espiritual e desapareceu dos discursos religiosos. Foi mantida apenas no sentido de graciosidade, algo que é bastante externo. Felizmente, existem algumas evidências de uma ênfase renovada no pecado e de uma consciência recentemente desperta da necessidade da graça divina. O que eu acho engraçado é que eles escreveram isso faz muito tempo e parece que foi escrito hoje. Então, quando você pega, às vezes, alguma coisa que foi escrito nos Estados Unidos e você transpõe, parece que o movimento demorou a chegar no Brasil. A hora que chega, você lê e fala assim, mas peraí, ele escreveu isso hoje. Parece que está agora que está acontecendo. O que ele quer dizer com o modernismo teológico? Então, o modernismo teológico, ele vai apelar para essas correntes humanistas que influenciam a teologia no nosso tempo. Então ele vai chamar isso de modernismo teológico. Quando eu fiz a tradução direta do inglês, vinha como teologia moderna, eu fui olhar porque eu tenho ele em inglês no Logos e eu tenho ele em português impresso. Às vezes eu vejo assim, alguma diferença de tradução, falo, deixa eu ver como que os caras traduziram em português. E como que o Google Tradutor traduziu, como que ele traduziu e tal. E quando a gente olha para isso, eu não creio que seja difícil perceber, e pensa que moderno, para nós, se a gente for pensar em termos de ideologia e modo de pensar, vem lá de 1800, né? Então assim, é quando você tem aquela troca, a tentativa de remoção de Deus e a colocação do homem no centro, e aqui, quando ele coloca a bondade inerente do homem. Então, se você pegar alguns pensadores, como o John Locke, que vai falar que o homem é uma tábua rasa e que é o meio que vai influenciá-lo, o ser humano nasce tranquilo? Não nasce tranquilo. Não nasce tranquilo de jeito nenhum. A gente sabe disso, basta você conviver com a criança por alguns segundos, não precisa nem de muitos minutos, você consegue perceber isso. E essa capacidade de bastar-se a si próprio. Então o homem foi levado a crer que pela razão e por si mesmo, ele daria conta dos problemas do mundo. Está claro para vocês que nós não demos conta dos problemas do mundo? Para mim está claro que nós não demos conta. Nós não demos conta disso. Mas o que é interessante... Isso é engraçado, esse conceito aí Isso foi até um tema que eu estava falando com o Isaac. Eu tenho pouco tempo de vida, só 40 anos. E desde criança... Toma em cada perna. Em cada perna. Mas desde criança eu escuto, o futuro... Vai ser melhor. Vai ser melhor. Não, vai vir aquela tecnologia e essa vai resolver tudo. Agora vai vir o genoma, vai resolver tudo. Agora vai fazer sempre a próxima tecnologia melhor. E agora a moda é inteligência artificial. A burrice artificial lá. Então, eu estudo inteligência artificial. E eu vou te dizer, não vai se resolver. Não tem alma, né? Mas é engraçado que o ser humano fica sempre jogando para frente, dizendo, agora a gente vai resolver o teu problema. Agora a gente vai. Mas essa crença, né, de que a gente vai dar conta
de resolver o problema que existe. Como Deus. Mais uma vez, vou ser obrigado, parece que eu estou dando aula de sistemática, só replicando o que eu recebi em sala de aula, em alguns momentos é. Então eu lembro de quando Heber Júnior, um dos grandes exemplos que ele dava nisso, estava estudando Harmatologia, que é a doutrina do pecado, que deve ser o nosso próximo módulo. Harmatologia. Aqui em Portugal vai ser Armatologia, por conta do H. E que normalmente é estudado a Harmatologia e doutrina do homem são estudados juntos. Então você vem Escritura, doutrina de Deus, Harmatologia e Antropologia, Cristologia, Pneumatologia, Soterologia, ou Soterologia e Pneumatologia, Escatologia, acho que é isso. São as 7. Mas quando o Heber Júnior vai falar assim, ó, perceba se você já ouviu essa manchete em algum jornal, tipo o Jornal Nacional, ou não sei, o jornal cá em Portugal, não assisto TV praticamente, mas acontece um crime bárbaro, e aí o âncora do jornal vai dizer, no século XXI, onde já se viu esse tipo de crime ser cometido no século XXI? Nós que temos evoluído como sociedade. Mas me dá uma prova que nós evoluímos. As pessoas confundem um pouco o que é evoluir como sociedade com evolução tecnológica. Eu não estou falando que tecnologicamente a gente não evoluiu. Evoluímos. Agora, isso não evidencia nada que a gente evoluiu como sociedade. E o Heber Júnior fala assim, não, mas era exatamente isso que a gente deveria esperar. Às vezes crimes piores. Porque se você tem mais tempo, ou então, né, se você vive mais, quanto mais tempo você vive, melhor você consegue praticar seus pecados. Porque você fica mais expert naquilo que você gosta de fazer, enfim. Então, essa ideia do homem bastar-se em si, se ele não tem problema a enfrentar, ele não precisa de graça. Por isso que eu falei na última pregação, a conexão da pregação anterior, de a importância da doutrina do pecado para que a graça seja possível. Sem pecado e justiça não tem graça. E não tem graça no sentido bíblico da coisa, né? A vida sem pecado vai ser muito graciosa, muito melhor. Mas no sentido teológico, para que... E foi na pregação que eu dei a ênfase no pecado, que o Paul Tripp vai falar assim, se você não entende que o pecado existe como a Bíblia explica, você não precisa de lei moral. Não existe culpa. Não existe certo e errado. E se não existe certo e errado, não tem do que você ser salvo. Por isso que o Tim Keller vai desenvolver a ideia de que para você apresentar as boas novas, é importante que você apresente as más novas primeiro. Então eu fui dar a bênção num casamento esses dias, aí eu só fui apresentando coisa ruim. O casamento é feito para dar errado quase, no mundo caído. Você vai juntar 2 pecadores lá, e tal. Falei, calma que vai chegar a boa nova, só estou dando as más novas. Mas a boa nova é que a gente tem que fazer o que Pedro disse, para quem nós iremos? Se tu tem as palavras de vida eterna. Então, se a gente não tem essa estrutura de pecado, ou seja, se eu já não creio no pecado, e eu acho que eu sou bom o suficiente para dar conta dos problemas, o porquê que eu preciso da graça? O porquê que eu preciso ser salvo pela graça? Ou então, se eu sou de uma outra linha teológica, que eu acredito que pelas minhas obras e pelos meus merecimentos eu dou conta de ser salvo, por que eu preciso da graça? Se eu fui salvo. Então, graça vai ter... Então, rapaz, eu fico pensando, se eu fosse evangelizar o meu vizinho com o meu comportamento, o cara estava lascado se dependesse do meu comportamento. Né? Estava lascado se dependesse do meu comportamento, né? Mas assim, aí eu tenho uma solução para isso. Dá a Zoe embora, aí resolve esses gritos, né? Você não precisa ficar se pondo em tentação, né? Mas Então olha só, a gente vai pegar e aí a graça vai ser esvaziada.
E aí a graça vai virar qualquer pequena coisa que Deus fizer por mim. E não uma grande coisa que foi feita por mim em Cristo e aplicada em mim pelo Espírito. Tanto é que você vai ouvir, e se você conviver com pessoas que creem diferente de nós, pessoas que vão crer que podem obter a salvação pelo bom comportamento, por uma vida de não pecado e tudo mais, eles vão falar que Deus é gracioso. Mas é nesse sentido esvaziado que ele está a dizer. E que é um sentido de que é bondade. Eu gosto de falar assim, aquela criança é graciosa, ela é bonitinha, ela se comporta bem em alguns momentos, ela tem isso, ela tem aquilo. É mais ou menos esse ponto que ele traz aqui, que é um negócio bem externo. E aí ele fica feliz que ele vê em algum momento histórico que ele escreveu isso, que estava existindo uma ênfase na volta da pregação contra o pecado e tudo mais, né? Então não existe, eu conversei isso com alguém um tempo atrás, sobre o estilo da minha pregação, né? E eu falei assim, eu enfatizo o pecado porque a graça fica muito mais bonita. Se você for prestar atenção e você conseguir ouvir até a parte da graça, beleza. Você, mas peraí, e a dureza do discurso? Aí que está a beleza. Porque apesar dessa desgraça que você vive e pratica, ele veio ao teu encontro e te salvou. Aí fica mais evidente o quanto a gente não merece. Agora, se eu vier aqui ficar passando pano em vocês, daqui a um tempo vocês estão achando que não, tranquilo, estou merecendo ser salvo mesmo, já estou até meio crente, meio bom, né? Eu já até, estou dando mais do que o dízimo, estou investindo em missões, estou isso, estou aquilo outro. Então existe esse contraste de que a graça fica mais bela quanto mais nós percebemos o pecado na nossa vida e na nossa realidade. Então a grande mistura e a grande busca pelo equilíbrio que eu falei na última pregação, de você tentar equilibrar a pregação do pecado e mostrar a graça, para você não correr nem o risco de ser moralista e só pregar o pecado, e aí você vai pregar apenas bom comportamento, e aí vai esquecer de apresentar a graça de que existe um padrão que você deve seguir, que você não consegue, que Cristo te perdoa por isso, e mais do que te perdoa por isso, Ele te enviou o Santo Espírito para que você possa cada vez mais viver parecido com Ele. Que essa vida vai ser cada vez mais uma realidade na sua. Mas, se você não acha isso bonito, eu não sei o que é o seu conceito de beleza. Pois é, mas aí é perfeitamente a bondade de Deus para enxergar isso. Porque mesmo você apresentando, se Deus não trabalhar aquele coração, você apresentando a necessidade do pecado, a desgraça do pecado e a graça de Deus, o descrente ele não consegue ver a graça como um presente. Eu digo por experiência, eu trabalhei com uma espírita uma vez, e aí eu conversando com ela sobre graça, ela disse assim, isso não é justo. Aí, isso é como se alguém passasse uma prova, alguém dando a resposta. Aí eu disse, mas não é justo mesmo. Não é justo. E aí eles querem, não, mas assim não dá certo. Eles querem, não. Querem aí, ser por obras. Então. A graça, ela é de graça pra gente. É de graça, então veja, ela é justo porque alguém pagou. Então existe justiça porque alguém fez, né? E alguém sofreu a punição. E o problema é de que se você for olhar pelo mérito, para mim essa frase marcante do Van Dix Horn, que eu tenho repetido em algumas aulas, a gente deveria não se espantar com a condenação, a gente deveria se espantar com a salvação. Porque a condenação é o esperado. Se você deixa o ser humano por si, o esperado é a condenação. Então, assim, a gente está tão ensimesmado, a gente está tão nesse bastar-se a si próprio, que a gente acha que as pessoas merecem ser salvas. E não. Então, a gente deveria estranhar o facto de Deus ter vindo ao nosso encontro e salvado alguns. Se eu pudesse pôr nesse termo, isso que é o absurdo para a nossa mente compreender. É isso que foge da nossa percepção. Mas vamos avançar aqui. Então vamos lá, agora vai começar o quiz aqui, quiz de terça-feira. Efésios 1, 6 e 7. Para louvor da glória de sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O que nós temos aí? Redenção. Então, é logo depois da frase que o Milton perguntou, ele vem assim, ó, pela graça, daí vem, pela graça vem a redenção. Então, para o louvor da sua, que nos concedeu gratuitamente, graça, no qual temos a redenção. Efésios 2, 7-9, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que vem por aí? O texto fala do quê? Múltiplos assuntos aqui, a gente pode usar em alguns. Então fala de salvação, fala de redenção, mas novamente você vê a graça sendo a forma, o meio que Deus age. Tito 2,11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então essa possibilidade de salvação, a maneira como a graça se manifesta para salvação. Tito 3, 4-7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. O que a gente aprende que a graça faz aqui? E tem lá no finalzinho, tipo assim, a herança, nos torna herdeiro. Né? Então tem o enriquecimento das bênçãos espirituais aqui, né? Então você vê que Ele derrama sobre nós ricamente, né? E aí ele deixa claro que é sobre nós os convertidos. Ele está falando. É por isso que o pessoal fala que é mais importante para quem ainda não se converteu, mas vai se converter. Isso, porque aí para nós já tá agir. Processo. Que tem a mudança de status, né? Se você for pensar. Esse regenerador, lavador, renovador dos espíritos. Então Isaías 26:10. Ainda que se mostre favor ao perverso, e aí favor é o quê? É graça. Que é uma das traduções que existe, por exemplo, para Gênesis 6:8, que Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou favor diante do Senhor. É a mesma palavra que o anjo usa para Maria? Ela vai ter que ser uma palavra equivalente, mas é a mesma, porque daí são duas línguas diferentes. Mas a ideia lá é de que a Maria achou graça diante de Deus. Então não que ela fosse merecedora, mas que ela recebe um favor de Deus de maneira não merecida. Essa mesma ideia lá. Então Isaías 26:10, né, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Interessante isso. É interessante, e eu vou levantar um tema que depois eu vou tratar num outro texto. É interessante porque existe no nosso tempo uma busca quase que desenfreada por grandes manifestações de favor, de graça de Deus em nossa direção, que eles vão dar às vezes algum nome diferente, como por exemplo milagres. Só que o texto bíblico, inclusive a história do Novo Testamento, inclusive quando Cristo opera milagres, a gente vai ver que milagre não gera fé. Milagre tem um outro propósito. Eu vou começar a tocar nisso para a gente falar sobre milagres qualquer dia, né? Então, ele não aprende a justiça, ainda que até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Então existe uma forma, que aí o texto do Berkhoff vai falar que às vezes as escrituras usam o termo graça, favor, de uma maneira mais ampla. Então aqui ela está sendo aplicada ao descrente, então você vê claramente que não é tratada a salvação, mas é uma manifestação da bondade de Deus.
Romanos 3, 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Tá fácil esse. 2 Coríntios 8, 9, pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, o que a gente está vendo aqui? Enriquecimento de bênçãos espirituais. Não, porque se fosse a questão financeira aqui, ele fez pobre, a gente teria que tornar rico, certo? Olha o status que a gente está vivendo agora. Tem alguns que sim, mas nós aqui eu sei que não. Né? Então, quando a gente pensa aqui, essa ideia de... Vou tentar fazer uma conexão com Efésios 2, quando diz que Cristo se esvaziou de si mesmo. Então, essa ideia de que Cristo ele se esvazia da glória que lhe era devida. Pensa o seguinte, na eternidade, parte da Trindade, né, unido com a Trindade ali, ele se encarna. Ele deixa, num certo sentido, o status de ser adorado para ser humilhado e perseguido na terra. Então, a gente não deve fazer uma leitura econômica desse texto, né? Mas muito mais essa ideia de que ele se encarne e é humilhado para que nós fôssemos abençoados. Então, essa ideia de se fez pobre, pensa no estado de humilhação de Cristo. Então, a encarnação debaixo da lei, a obediência à lei, ele se sujeitou à lei que ele criou. Né? Ele se sujeitou à lei, viveu uma vida de obediência, foi perseguido, foi torturado, foi morto e tudo mais. Né? Então pensa mais nessa linha. Atos 14, 3. Então diz assim, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Qual que é a finalidade dos milagres? É mostrar a glória de Deus, sim, mas quando a gente olha para o texto, de que maneira a glória de Deus está sendo mostrada? Como? Concedendo graça, confirmando a palavra. Então vamos pensar o seguinte. Aqui é um pouco de teologia bíblica do Novo Testamento. É só porque eu achei que fazia sentido falar disso agora. O mundo, ou de maneira um pouco mais restrita, os judeus estavam à espera de um Salvador há milhares de anos. Desde Gênesis 3,15 existe a espera. Historicamente aqui, nós estamos quando? Atos 14. É pós-ascensão. Cristo já está lá. Os judeus passaram pela promessa, passaram pelos patriarcas. Eles foram para o Egito. Eles saíram do Egito. E eles estão esperando o quê? Um Salvador. Aí começa a disputa para querer um rei. Antes de ter um rei, está aí o período dos juízes. Aí o negócio fica ruim na época dos juízes. E cada ciclo que se cumpria, o que vinha no final de um ciclo ruim? De um libertador, que é apontando para o Salvador esperado. Aí os caras falam, cansamos, nós queremos um rei igual às outras nações. Aí Deus, vocês querem? Vocês vão tomar na cabeça porque eu vou dar. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, mas eu vou dar. Aí toma rei. Aí logo de cara já vem Saul. Aí vem Saul, aí vem Davi, aí vem Salomão. E a história, aí vem reino dividido. O povo se afasta, aí aparece que figura?
nesse período quando o povo começa a se afastar de Deus? Sempre aparece um tipo de gente que o povo não gosta. Profetas. Por quê? Por que o povo não gosta de profeta? Porque o profeta fala de pecado. Né? Ao contrário do imaginário popular de que profeta prevê o futuro, o profeta ele antevê o futuro de uma forma desde que o povo desobedeça o negócio. Fala assim, ó, se desobedecer vai acontecer isso, e se obedecer vai acontecer aquilo. Ele não fala assim, ó, eu vejo para você que se você fizer um sacrifício eu vou te dar uma carruagem nova. Se obedecer, a sua tenda vai ser um T5 lá no deserto. Não tem isso. Se você não obedecer, Deus vai sentar a lenha na sua cabeça. É só você ler lá. Sentar a lenha é pouco, perto do que acontece lá. Agora, se vocês se voltarem, Deus abraça vocês. Arrependeram? Não. Aí acontece o quê? Exílio. Aí vai exílio, tal. Aí quando o povo vai libertar, aí é tomado por um, tomado por outro. Aí vem um pior período. Eu acho que talvez tenha sido um dos piores períodos da história para o judeu. Qual que foi o período? Período de silêncio de Deus. Período interbíblico. 400 anos entre o último profeta, o penúltimo profeta e o último profeta do Antigo. Quem é o último profeta do Antigo? João Batista. Tudo isso eles estão esperando quem? O Messias. De que maneira? Pensa o seguinte, milhares de anos, o povo passou por tudo quanto é coisa. Os caras tiveram Davi, os caras tiveram Moisés, os caras tiveram isso, tiveram aquilo, e o bendito Messias não chega. Aí chega Jesus, de um jeito completamente diferente do que eles esperavam. De que maneira as pessoas creriam naquilo que ele falava? Essa é uma pergunta. De que maneira a mensagem de Cristo teria credibilidade? É a hora que a gente começa a ver as manifestações sobrenaturais dentro do Novo Testamento. Então eu tive um professor, Davi Manso. Ele falava assim, quando o Cristo encarna, o reino futuro invade o tempo presente. Eu falei assim, aí o rei chegou. E o rei chegou, aquilo que estava bagunçado vai entrar em ordem. Eu falei assim, é por isso que ele falava assim, ó. Ele falou essa frase. É por isso que você via demônio saindo do bueiro. Você via demônio saindo de tudo, todo canto saía demônio. Porque assim, chegou quem manda aqui. Ele já estava a reinar, mas agora ele está encarnado aqui, implantando esse reino. Que nós somos parte, estamos trabalhando no avanço dele cá em Portugal. E junto com isso ele demonstra autoridade sobre espíritos malignos, principados, potestades, os anjos caídos. Ele demonstra o seu poder e a sua autoridade através de sinais e prodígios, os milagres. Nesses milagres ele mostra que ele tem o domínio e o poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a saúde, sobre a doença. Oi? Sobre a criação, então vai ter um momento lá que ele vai andar por sobre a água, ele tem inclusive o poder sobre as leis da gravidade, lei de qualquer coisa que você queira. Ele vai demonstrar, se o vento fica quieto. Então esses são sinais que dão credibilidade para a mensagem entregada. São esses sinais que fazem com que a mensagem seja crida? Não, mas elas atestam que o mensageiro sabe o que ele está a falar e que ele é quem ele disse que era. Tanto é que, quando você sai desse período de Cristo, entra no período com os apóstolos, o que você vê em termos de milagres e sinais e expulsões demoníacas? O que você percebe? Uma redução drástica. Por quê? Porque a credibilidade que era necessária para a mensagem, na maior parte do tempo já tinha acontecido. E aí o que você vai perceber, se você for ler atentamente o texto, que normalmente esses eventos acontecem em lugares onde eles chegavam pela primeira vez, onde eles estavam a chegar. Então dá credibilidade num lugar onde você não é conhecido.
onde você não tem uma Bíblia impressa. Então eu diria que nos nossos tempos, eu tenho a tendência a crer que esse tipo de coisa pode acontecer em missões que vão para locais que não foram alcançados pela civilização, onde você não tem a Bíblia traduzida. Não existe mais, nesse sentido, a necessidade de você ter eventos externos miraculosos acontecer para dar credibilidade para a mensagem que é pregada aqui aos domingos. Por quê? Porque a Bíblia é muito bem estabelecida em português. O Cristo, mal ou corretamente, tem sido pregado em Portugal há séculos. De um jeito ou de outro tem sido. Ainda que você não... Aí eu não quero nem entrar nessa discussão. Mas tem a Igreja Católica Apostólica Romana, que de alguma forma existe a figura de Cristo lá dentro, ainda que ela não seja tão importante quanto deveria. Então você não tem mais esse movimento. Então, assim, milagres acontecem hoje? Sim. Na velocidade, na quantidade, com horário marcado e na troca de dinheiro como o povo quer? Não. Acontece normalmente num lugar onde ninguém quer ir. Quer ver milagre? Vai lá. Vai lá para a tribo isolada no meio da terra do Natã. Vai... na Amazônia tem tribo isolada, gente. Nem falei para ir na tribo dos ribeirinhos dele, foi outra coisa que eu falei. Vai para a tribo isolada na África, vai para a tribo isolada na Ásia, vai enfrentar a perseguição na Índia, no Nepal. Aí lá, é capaz que você possa ver isso. Eu conheço histórias de um pastor presbiteriano sério que experimentou esse tipo de coisa no campo, num lugar onde ninguém tinha ido antes. Mas o povo quer aqui, e o povo quer milagres na conta bancária, o povo quer milagres na... Eu acho, e aí esse é um comentário que está surgindo. Em Apocalipse, nas bestas, no final dos tempos, Deus vai dar poder às bestas para fazer milagres. Sim. Significa que se o povo coloca, se reconhece Deus através do milagre, eles vão começar a adorar a besta. Ou seja, Deus não pode estar totalmente reconhecido somente no milagre. Qual é a sua opinião em relação a isso? Então vamos lá. Eu não lembro qual o texto que vai falar isso. Quando vai falar do poder do anticristo ou da besta, né, basicamente a mesma figura, é de que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Isso significa, ou isso deveria mostrar para nós, o quão poderoso, ou a quantidade de milagres que acontecerão através do anticristo e da besta. Então Deus vai dar o poder. Aí você tem que lembrar de como Jesus falava das parábolas. Por que você fala por parábolas? Para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, para que eles não creiam. É mais ou menos essa mesma coisa que acontece. E quando a gente pensa nos últimos tempos, quando são os últimos tempos? Desde a encarnação de Cristo, a gente vive os últimos dias. Então, durante todo esse período, a gente tem tido manifestações extraordinárias feitas por Satanás e os seus conchavos. E a garantia que nós temos é que nenhum eleito se perde, e a outra garantia que nós temos é que elas acontecem. Por isso que eu creio em alguns tipos de milagre que acontecem por aí. Eu acho que é milagre. Só não foi feito por quem deveria. Você só não está adorando quem você deveria adorar. Por isso que eu acredito que existem pseudo-igrejas por aí, que vai ter, de vez em quando, alguém que vai acontecer alguma coisa para ela e que vai mudar a vida dela, definitivamente. Acredito nisso. Tá gravando, né? Mas eu fui visitar uma congregação da minha antiga igreja numa cidade muito famosa no Brasil por conta do catolicismo, né? Eu fui lá para Aparecida, a gente tinha uma congregação lá, e eu
tenho um problema com isso. Eu fui lá conhecer, né? Fui lá conhecer a Basílica, né? Rapaz, é bonito, meu. Eu me imaginei pregando lá, né? Mas pronto, acho que os caras não liberariam, né? E lá tem um negócio no subsolo que é a Sala dos Milagres. Aí, meu amigo, é muleta, é perna prótese. Oi? Isso, tem um monte de coisa lá. Mas assim, é uma sala, aí tem uns cantor famosos que deixa lá os negócios que aconteceram na vida dele. Tudo a santa lá que fez. Né? Quando Moisés foi com o faraó, os magos explicaram as coisas. Então, esse é um bom exemplo que você pega lá no Antigo Testamento já. Então, isso você vê que ele fala assim, eles fizeram as magias, né? E aí você vê ele replicando a cobra. O que mais que eles replicam? O sangue, né? Então, você vê que, e o mais interessante, se a nossa visão não estiver ajustada biblicamente, a gente vai achar que existe uma espécie de uma disputa. E não tem disputa. Tem um propósito final no porquê Deus fez aquilo através. Por que Deus dá o poder para isso? Então, assim, acontece o tempo todo, acontece em pseudo-igreja, acontece em terreiro de umbanda, acontece. Mas no livro do Apocalipse, o marcador principal é que isso culmina para uma quase ressuscitação. E esse é um dos marcadores. É uma besta que ressuscita a outra besta. E isso é um dos marcadores da... Eu ia fazer uma piada que eu não vou fazer porque está gravando. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu falava, eu dava estudo sobre o Apocalipse. Eu dizia, a gente tem que colocar nosso coração no lugar certo. A gente não adora a Deus porque Ele faz milagres. A gente não adora a Deus porque Ele ressuscitou, sabe? O objetivo de adorar a Deus é porque Ele é o Criador do universo e que Ele nos salvou e nos resgatou. Então, esse tem que ser o nosso foco. Porque se o nosso foco estiver no objeto, em vez de estar no Criador... Eu diria que as duas coisas. Então, assim, a gente adora a Deus por quem Ele é, e a gente adora a Deus por aquilo que Ele faz. Pelas duas coisas a gente tem que adorar a Deus. Sim. Inclusive os milagres. Mas não adorar o milagre. Não milagres. Assim, adorar o milagre, não. Né? Então, assim, a questão de que existem razões para que a gente adore a Deus. Né? Estou pensando se eu ponho isso como próxima série de EBD, enfim, mas quando a gente pega ali a figura do anticristo, normalmente quando você pensa em anticristo, o que você pensa da preposição anti? Contrário, que não é a principal tradução da preposição anti. A principal tradução é em lugar de. Então a preposição grega dá a ideia de em lugar de. Então o que ele está querendo dizer? É alguém que vai tentar tomar o lugar de Cristo. Então, por conta disso, a Heber Júnior e entre outros vão argumentar de que o anticristo, diferente do que foi criado durante muito tempo, não vai ser uma figura política, mas ser uma figura religiosa. Porque ele vai tentar tomar o lugar de Cristo. É por isso que Calvino era legal. Calvino vai falar que o anticristo é o Papa. Porque ele toma o lugar de Cristo, ele fala em nome da igreja, ele fala acima da Bíblia. O que ele fala vale, mesmo que a Bíblia diga que não. Então, é uma das coisas que está na confissão de fé. A gente vai chegar lá, que a confissão vai falar que o Papa é o anticristo. Então, existem manifestações do anticristo, você tem manifestações do anticristo registradas desde a primeira carta de João. Então, sempre tem tipos do anticristo rodando por aí. Mas então eu acredito que seja de fato uma figura religiosa, faz mais sentido nessa ideia de enganar e tentar tomar o lugar de. Né? E você vê que normalmente existe nas seitas essa figura de um salvador, de um cara mais iluminado que os outros. Né? Pensa em seitas, é normalmente isso que acontece. Mas pronto. Então, só para mostrar para vocês que os milagres existem, eles podem acontecer no dia de hoje, e eles podem acontecer por origens distintas, e as razões são distintas.
E a gente tem sinais, a gente tem textos bíblicos que vão mostrar que os milagres não geram fé. Porque a gente tem 10 leprosos sendo curados, quantos voltam? 1. Então você vai ter momentos interessantes aí. Mas pronto, pequeno desvio feito. Atos 18, 27, querendo ele percorrer a Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, a crença vindo mediante a graça. Romanos 14, 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas ao que está no regime da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Então, para que seja segundo a graça, a razão que provém a fé. João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça, sobre graça, essa ideia de receber bênçãos espirituais. Segundo Tessalonicenses 2,16, ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então aqui mais uma bênção espiritual, Você recebe consolação vinda pela graça. E aí Paulo, numa outra carta, na carta aos Coríntios, ele vai falar que nós devemos consolar com a mesma consolação que nós recebemos. Então acho muito interessante a maneira como a graça se manifesta, que ela nunca se manifesta em você como um fim último. Parece sempre que tem algo a mais para ser feito. Então assim, ela se manifesta em você para que você manifeste em outros. E aí a nossa igreja, a nossa vida cristã, deveria ser, você desculpa o exemplo, mas deveria ser como se fosse o Rio de Janeiro, onde as balas perdidas eram tiros de graça. A gente deveria disparar a graça, tudo quanto é lado. Entendeu? É tipo o Rio de Janeiro lá. Mas essa ideia de que quanto mais eu recebo, mais eu dou, e aí a pessoa que recebe de mim também vai querer dar. E aí nisso a gente vive numa comunidade que usufrui absurdamente da graça divina. Desenvolvendo relacionamentos profundos, desenvolvendo auxílio mútuo em tempo de dificuldade. É outro tipo de experiência de fé do que as pessoas estão acostumadas a ter nas igrejas por aí. Então, quanto mais a gente consola, então se a gente foi consolado, a gente tem capacidade de consolar. Temos nós, na nossa igreja, pessoas precisando ser consoladas nesse exato momento? Nós temos. O que nós temos feito por elas? Essa é a pergunta que eu faço a você. De que maneira nós temos consolado essas pessoas que estão a precisar? Essa é uma primeira pergunta. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem? Você ligou? Fez uma visita? Uma pergunta. A gente recebe boa esperança. A gente não encontra, por exemplo, cá em Portugal, dentro do nosso meio, pessoas que estão desiludidas com a vida, desesperançosas porque vieram para uma terra cheia de promessas e não encontraram as promessas. A gente não tem a boa esperança, que é melhor do que a esperança que elas tinham quando elas vieram? De que maneira nós estamos pegando a boa esperança e ajudando a aplicar na vida delas? De que maneira nós estamos a conduzir aqueles que estão abatidos para deixarem de estar abatidos e terem a boa esperança em seu coração? Tudo isso vai ser um resultado da graça agindo na nossa vida, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja que vai dar graça e vai receber graça. E esse é um outro assunto importante. Então, a hora que você dá, vai ter uma hora que você recebe. Isso demanda de nós humildade. Porque uma hora você está na condição de que é melhor dar do que receber, mas vai ter uma hora que você vai estar na condição de receber. Vai ter uma hora que Deus vai querer tratar o teu coração e Ele vai esmagar você. E vai vir alguém para te consolar. Alguém que já recebeu o consolo. Esse é o ciclo virtuoso do Evangelho aí, Então agora nós vamos para a misericórdia de Deus. Até agora nós falamos de graça. Então, de maneira resumida, se a graça é o favor imerecido, a misericórdia é o não recebimento de algo merecido. Ok? De maneira resumida. Mas vamos ver o quanto tempo o Berkoff vai gastar para falar isso. Vamos lá, Então, outro aspecto importante da bondade e do amor de Deus é a sua misericórdia ou terna compaixão.
Se a graça de Deus contempla o homem como culpado diante de Deus e por isso necessitado de perdão, a misericórdia de Deus contempla-o como alguém que está a suportar as consequências do pecado. Certo? Que se encontra numa condição lamentável e que por isso necessita de ajuda divina. Então, se a gente pegar Efésios 2, o que Efésios 2:1 diz? De cabeça. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Se você está morto em delito e pecado, qual que é a chance de você voltar à vida? É você receber a ajuda divina. É Ele vir ao seu encontro. Então, que pensa nisso, né? Então, a salvação ela é pela graça, mas ao mesmo tempo a misericórdia está presente, porque no seu estado de morte espiritual, o que você merecia? Merecia era mais morrer. Por isso tem uma música no Brasil, que a gente não deve cantar, que é Restitui o que é meu. E aí surgiu aí o Augusto Nicodemos fez um vídeo lá, falou assim, meu amigo, se pedir para restituir o que é seu, você vai voltar para o inferno. Se Deus restituir o que é seu, é condenação. É a única coisa que você merece na tua vida. Então não restitui, não quero saber daquilo que era meu, né? Então pode ser definida como a bondade ou o amor de Deus demonstrado àqueles que estão na miséria ou na angústia, independente dos seus méritos. Então ele não merece receber esse auxílio. Ele está na miséria e na angústia porque ele se colocou lá. E não é essa a nossa condição? E não é essa, às vezes, pensa agora, você já tendo sido salvo, não é nessa situação que você constantemente se coloca? Não é você não se coloca em oposição a Deus com uma certa frequência? Se colocar em oposição a Deus aqui, outro nome disso é pecado. E o pecado te leva para uma condição de miséria, de angústia. Se você duvida de que Deus pode prover sustento para você, isso te gera literalmente angústia. Então você se opõe a Deus e o que você colhe? Angústia. Mas ainda assim Ele provê para você. Ainda assim Ele vem ao seu encontro. Então, essa ideia de misericórdia, né? Então, na sua misericórdia, Deus revela-se como um Deus compassivo que se compadece daqueles que estão na miséria e está sempre pronto a aliviar a sua angústia. Esta misericórdia é abundante. E os poetas de Israel deleitavam-se em cantar sobre ela como algo que dura para sempre. No Novo Testamento, ela é frequentemente mencionada juntamente com a graça de Deus, especialmente em saudações. Então você vê que elas são manifestações da bondade e elas andam de mãos juntas, mão dadas. Elas andam juntas, né? É-nos dito repetidamente que isso é mostrado àqueles que temem a Deus. De maneira especial, os que temem a Deus sempre recebem pacote bom, né? E isso não significa, no entanto, que se limite a eles. Embora a desfrutem de medida especial. Ou seja, o crente desfruta em medida especial a misericórdia, mas o descrente também usufrui. E é aqui que eu vou fazer a conexão com Gênesis 8, 21. As ternas misericórdias de Deus estão sobre todas as suas obras, e até mesmo aqueles que não o temem partilham delas. A misericórdia de Deus não pode ser representada em oposição à sua justiça. E aqui que é a pegadinha da misericórdia, que é o que a nossa cabeça vai entrar em parafuso. Porque se eu não receber uma punição que eu mereço, como que ele sai justo? Esse é a grande pegadinha do negócio aqui. Então essa misericórdia ela é exercida apenas em harmonia com a mais estrita justiça de Deus em vista dos méritos de Cristo. Outros termos utilizados para isso na Bíblia são piedade, compaixão e benignidade. Então o que a gente tem que pensar é que a misericórdia ela vai ser então derramada sobre nós por conta dos méritos de Cristo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que vai existir no descrente uma misericórdia manifesta que uma hora ela vai chegar à conta. Então a gente vai ler um texto de Romanos sobre isso.
que eu acho que talvez seja no ponto seguinte, que é da longanimidade, que Deus suportou. Depois a gente vamos ver se vai aparecer o texto aqui. Deuteronômio 5:10. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que a gente está vendo aí? Oi? Até 1000 gerações, ela é abundante, né? Então, Salmo 57:10. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Então, quando pensa em eleva até os céus, ela é abundante, praticamente infinita, talvez seja uma forma de colocar. Salmo 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade ou misericórdia para com todos os que te invocam. Então tem aqueles que invocam que recebem essa benignidade. 1 Crônicas, uma coisa importante. Vou dar aqui, aproveitar que tem Salmos também. Então você nunca abre o livro dos Salmos no Salmos capítulo tal. Salmos é uma coletão de salmo. Então você abre no Salmo 12. Não é capítulo, é um salmo específico. Tá? É só chatice. A outra não é 1 Crônicas, porque não foi uma carta mandada para ninguém. Primeiro livro das Crônicas. 1 Crônicas, não 1 Crônicas. Tá bom? Só nomenclatura, mas faz diferença. O livro das Crônicas não foi mandado, né? Não é tipo 1 Coríntios. Aí beleza. Aí foi a carta que foi mandada à igreja em Corinto. Mas não é 1 Samuel. Não, é 1 de Samuel. Foi Samuel que escolheu. Não é 1 Samuel. Tá bom? Então pronto. Eu estou pensando aqui um outro, mas vamos lá. Então, segundo livro das Crônicas, 7:6. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos dos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para eles se utilizar nas ações de graça ao Senhor. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, se você achar que você não tem nada na sua vida para você vir louvar a Deus no domingo, você tem isso aqui. Você tem a tua salvação. Ainda que você ache que não, mas está aí. Né? Minha vida está difícil. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Né? Os sacerdotes que tocavam a trombeta estavam de frente deles e todo Israel se mantinha em pé. Então o povo estava animado para cantar sobre as misericórdias do Senhor. Por quê? Porque elas duram para sempre. E essa é a causa de nós não sermos consumidos, não é essa? O texto lá? Se não foi consumido, tem que vir para o culto, é isso? É isso. Salmo 136, abre na sua cópia das Sagradas Escrituras, a gente não vai ler, eu só quero que você repare, eu quero que você me fale uma coisa, um detalhe interessante sobre esse salmo. A misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Aí metade do salmo é isso. Então ele está louvando e estava assim, por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus fez isso, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Esse é o Salmo 136. E ele é grande, tem muito versículo aí. Muito versículo. Mas você vê que existe uma ênfase de como as misericórdias do Senhor cuidam e são derramadas sobre o povo. Ela não tem fim, porque a bondade de Deus não tem fim. A bondade de Deus é interminável. Então vamos lá, Esdras. Esdras 3:11, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graça ao Senhor com essas palavras. Ele é bom. Por que ele é bom? Porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado aos alicerces da sua casa. Está um pouco diferente do que é o nosso cântico aqui às vezes. Todo o povo cantou com altas vozes, empolgados, felizes, louvando com vontade. Tem dia que eu estou aqui na frente e fico triste.
Tem dia que eu não consigo nem ouvir a igreja. Tem uns 2 domingos que eu tenho ouvido. Tem sido bonito. Eu tenho ouvido aqui da frente a igreja cantar. Pô, então, você foi perdoado. Você está diante de Deus, aceito em Jesus Cristo. Confessou seus pecados, teve a garantia do perdão lida para você. Canta feliz, pô. É difícil cantar triste, meu. Está parecendo MPB, parecendo música emo, depressão. Não, canta feliz, meu. Estamos aqui, casa do Senhor, rodeado de irmãos. Rodeado de irmãos. Vamos ver domingo. Vamos sentar todos juntos. Que é por isso. E senta mais perto aqui para frente, assim. Ai, ai. Então vamos lá, ó. Agora ele fala que em saudações a gente vê a graça e a misericórdia juntas, né? Então primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo 1:2. A Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rapaz, você precisa de muito mais coisa que isso aí. É graça, misericórdia e paz. Tudo que o mundo não tem. Tudo que o mundo não tem. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem seus mandamentos. Parece o Deuteronômio 5:7, né? 2 capítulos para frente. O que isso dá algum indício para nós? Assunto importante. É importante ser lembrado disso. E por que você acha? E por que você acha que em Deuteronômio aqui, Deus está reforçando isso? Por quê? Por quê? Oi? Deuteronômio é a repetição da lei. Aí por que ele está repetindo isso? Está tendo a repetição da lei, está lendo tudo lá, foi lá Levítico e tal, está lendo tudo de novo. Por que isso é importante? Oi? Eles vão saber o que vai conseguir, ok. Qual que é o momento histórico que a lei está sendo lida novamente? Antes de entrar na Terra Prometida. Então o que Moisés fez? Moisés foi lá, conduziu o povo, tirou do Egito, usado por Deus, entendam isso, usado por Deus, praga, abriu o mar, andou 40 anos para Deus matar as gerações, a geração que saiu, criar uma geração nova, e Moisés sendo ali o instrumento de Deus na vida deles. Então Moisés preparando teologicamente o povo no deserto. Então se reuniam toda terça-feira às 20 horas, lá em volta da tenda, a coluna de fogo iluminando a sala, Moisés dava aula lá. Então eles foram aprendendo. Agora, Moisés vai lá um dia, faz um negócio que Deus mandou, dá uma cacetada numa pedra lá, fala assim, agora é o seguinte, você não vai entrar também. Então matei a geração e você só vai ver de longe. Você vai subir lá, você vai olhar assim, mas você não entra. Lembram disso? Agora Moisés era o líder. Então Moisés fala assim, então é o seguinte, vestibular está chegando, a prova está chegando, vamos fazer a revisão? Vamos passar para ver se vocês lembram por tudo? É hora da gente reforçar, porque vocês vão entrar num lugar que a partir de agora vai ter um novo líder, vai ser Josué, mas vocês viverão diante de outros povos, por esses padrões, por essa lei. E eu quero que vocês saibam, os desafios são grandes, eles parecem gigantes, mas a misericórdia do Senhor dura até 1000 gerações. O Senhor está com vocês. Entra lá e viva, e sirvam esse Deus, vivam para a glória dele. Não se deixem contaminar com os povos ao redor. Então, por isso que é importante, eles estão prestes a entrar numa guerra lá, em que eles olhavam para os caras e falavam assim, a chance ali para nós não é grande. Os caras são grandes, né? Mandamos 10, só 2 voltaram com coragem, não foi? Então, mandaram 12. Só 2 voltaram com coragem. 10, assim, lá é legal, mas, tem lá um povo difícil, Tem um negócio complicado lá, os caras são grandes e tal.
Tem uns Néfilins lá, né? A gente volta, né? A gente volta. É interessante é que talvez não passaram as 1000 gerações até hoje, desde que fez. Tem que fazer conta, né? Porque 1000 gerações não passou. Porque normalmente uma geração, vamos falar 30, 40 anos. 10 anos, 20, Não, 30, 40. 30, 40 já era. Então a gente está falando de 30 mil anos, né? Nós estamos no ano 2000 e pouco. Isso aqui era o ano 4000, passou uns 6 aí. Passou algumas gerações, mas não as 1000. Aí, vou até olhar o horário para ver aqui. Você pode até criar uma seita que vai basear a volta de Cristo. Porque tem os caras que gostam de fazer a conta, né? Todos erraram até hoje, né? Mas pronto. É um bom chute. Mas existe uma coisa importante, de que muitas vezes no texto bíblico, esse número 1000, ele aponta muito mais para a simbologia de algo completo ou que não tem fim, ou algo muito longo, né? Então, não necessariamente as 1000 gerações precisas, enfim, mas pronto. Até porque as misericórdias do Senhor duram para quando? Para sempre. Mas é interessante que a gente não percebe que o número é gigantesco. A gente acha 1000, é um número hoje em dia que é muito usado. Na época não era muito usado 1000. Não é um número que se conta muito. Hoje em dia porque a gente tem o dinheiro da forma como... Então na sua conta tá contando muito. Então você falou que na minha conta... Tô brincando. Na hora que você pensa, até hoje não bateu 1000 gerações naquela época. Fosse na época do cruzado, né? Na época do cruzado, né? 1000, milhões, né? Mas essa ideia é importante. E quando a gente tem detalhes dados no texto, é importante a gente olhar para eles. Então, por exemplo, eu nunca tinha reparado com tanto detalhe, de quando parou de chover até a água descer, meu. Não, eu fiquei agoniado lendo o texto. Povo trancado, sem janela. Mas vamos lá. Então, Lucas, capítulo 1, verso 50, vai dizer lá: sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que os temem. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então é interessante a gente pensar de que Deus ele tem uma relação não apenas conosco, mas com a criação toda. Então quando a gente lê Romanos 8, fala que a criação geme, aguardando a volta de Cristo. Acho interessante isso. E como será que a criação geme? Acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Lucas 6,36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. É bom esses padrões, né, de comparação, né? Você tem um padrão tranquilo para você atingir, né? O padrão divino. Esse é o padrão de misericórdia, né? Aquela ideia do bom exemplo que eu dei, do bezerro. Nós somos esperados, que nós somos bezerros que mugem e não latem, certo? Então, ser misericordioso como é o nosso Pai. Eu acho muito interessante quando a gente começa a pensar nesse tipo de texto, de que maneira isso deveria se aplicar na nossa vida. Porque o padrão é muito alto. Pensa o tanto de misericórdia que foi derramada sobre a sua vida. Pensa aí quantos anos você tem, veja a quantidade de dia e quantas vezes a misericórdia foi derramada por dia. Já que eu tomo com matemática aqui. É impressionante a maneira como a gente recebe, e nesse sentido a gente parece o buraco negro. Porque a gente recebe e a gente não quer dar. A gente quer que entra e as coisas somem. Por quê? Porque eu quero para mim, para minha vida egoísta. Eu quero para os meus privilégios, para o meu deleite. E não é isso que a Sagrada Escritura nos ensina. Então, quando a gente começa a olhar para a bondade de Deus manifesta, a gente viu a graça, agora a gente está vendo a misericórdia, a gente não vai conseguir terminar a bondade hoje, que o próximo é curto, mas vai ficar para a semana que vem, que é a ideia da longanimidade de Deus. Mas quando a gente pensa na manifestação da bondade de Deus na nossa vida, por que a gente é tão lento para ser assim com os outros?
a impressão que eu tenho, e eu falo da impressão que eu tenho a partir da minha vida, é de que, pelo menos no meu caso, eu sou muito pronto para fazer rápido uma análise e emitir um juízo de valor. Sem dar benefício da dúvida, sem usar de misericórdia com a pessoa. Eu quero tratar a pessoa no preto e no branco, sendo que eu não quero ser tratado assim. Sendo que eu não sou tratado assim. Então, esses textos deveriam gerar um incômodo gigante no nosso coração. Deveria nos levar a, no mínimo, meditar sobre isso, ou então, como que eu coloco isso em prática? Como que é ser misericordioso? E parte da misericórdia pressupõe a pessoa não merecer. E a gente vive assim, mas eu vou ajudar o cara, mas ele não se ajuda. Aí não é misericórdia. Não é normalmente o nosso pressuposto de querer que a pessoa se ajude, ou que ela faça alguma coisa para você, ou que ela faça por merecer para receber ajuda? Ou estou viajando aqui? Então, muitas vezes a gente parece que vive debaixo da lei num certo sentido e esquece que existe a graça. Então, graça para mim, lei para você. Graça e misericórdia para mim, eu quero que você mais se exploda, se você não tiver a fim de mudar. E você mudou? É a outra pergunta que tem que fazer. E o quanto que a gente já mudou? Foi esse horror todo? Já foi esse tanto de mudança na vida? Ou falta pouco para a gente terminar o que... Falta pouca mudança para ser feita na nossa vida? Então eu creio que são textos assim que deveria, talvez, num certo sentido figurativo, tá? Tirar o nosso sono. Acho que deveria incomodar mesmo o nosso coração. Eu lembro que teve uma pessoa falou assim, Deus nunca pediu para que nós sejamos perfeitos. Não pediu. Pediu. Ele pediu, né? Sejam santos porque eu sou santo. Que o perfeito é o vosso Pai. Misericordioso porque misericordioso é o vosso Pai. É nível de excelência, irmão. É acima de ISO, é acima de tudo quanto é métrica de qualidade que existe. É perfeição absoluta, aquele que define que existe perfeição. É isso que é demandar de nós, o quanto que nós estamos lá perto. Mas a gente se incomoda pouco com isso. Então a gente quer bondade e a gente entrega maldade. Não é? Então, encerrar com esse ânimo, com essa reflexão animadora, não é? Encerrar aqui e fazer uma oração, então, para a gente aproveitar o restante da nossa noite. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, pois o Senhor tem derramado da Sua graça e da Sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse favor tão imerecido, muito obrigado, pois nós só temos acesso a isso através de Cristo e pela ação do Santo Espírito em nosso coração. Mas ao mesmo tempo nós estamos envergonhados, pois muitas vezes, ou quase sempre, nós recebemos bondade e entregamos maldade. Nós recebemos graça e misericórdia e nós só queremos entregar uma justiça injusta e uma ira não santa. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdoa-nos pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, por acharmos que somos melhores do que os outros e por isso somos prontos a nos colocar numa posição de superioridade e o outro de indignidade. Dá-nos a convicção de pecado, dá-nos a percepção correta de quem nós somos. Direciona o nosso coração, Pai. Nós precisamos do Senhor e nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito. Sem o Teu auxílio, sem a Tua força, somente maldade brotará de nós, Pai. Nós precisamos da ação do Santo Espírito para que possamos ser misericordiosos como o Senhor é misericordioso,
para que nós sejamos graciosos como o Senhor é gracioso. Dá-nos a manifestação da Tua bondade no nosso ser e nos impele, Pai, a sermos bondosos com os outros, com aqueles que são mais próximos, com aqueles que são mais distantes, com aqueles que são parte do Teu povo, com aqueles que não te pertencem. Que possamos refletir a luz de Cristo, possamos brilhar a luz de Cristo cá na terra, Pai. Ajuda-nos. Tira a maldade do nosso coração. Dá-nos um coração cada vez mais bondoso, Pai. É o que nós te pedimos. Gratos por aquilo que o Senhor tem feito e por muito que o Senhor irá fazer. E é no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o nosso bom e perfeito mediador, que nós oramos e agradecemos. Amém.